E se você recebesse um convite para o casamento do seu ex ou da sua ex? Você iria? Hoje eu vou falar sobre As Desventuras de Arthur Less, livro que foi escrito pelo Andrew St. Greer, não sei se assim se pronuncia o nome desse cara. A tradução é do Marcio L. Jake. Que massa nome, hein, Marcio? E foi publicado pela editora Record. Esse livro é um romance que vai contar uma história que vai caminhar pelo drama e também pela comédia. Então é o que dá pra gente chamar de dramédia. É um romance também. Enfim, são várias coisas esse livro. O protagonista desse livro é um sujeito meio perdido na vida, ele é meio atrapalhadão, ele tá prestes a completar 50 anos de idade e ele não sabe muito bem o que fez da vida. Ele teve um grande relacionamento no passado, quando ele era um jovem. Ele conheceu um homem mais velho e que era um poeta, que recebeu prêmios, é muito reconhecido pela academia, o cara era um gênio e ele teve um longo relacionamento com esse poeta, só que chegou um momento em que esse relacionamento acabou. E quando esse relacionamento acabou, ele encontrou o filho de um colega dele. Pegar o filho é sacanagem. E quando ele encontra o filho desse amigo, ele sente que ele encontrou o grande amor da vida dele. E aí fica aquela expectativa de que aquilo vai durar para sempre, que será eterno. Mas, porém, contudo, todavia, a gente sabe que amores eternos não costumam durar muito. E aí, assim como lá na música do Gian Giovanni, ele recebe o convite do casamento do ex dele. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento. E ele encontra uma maneira interessante para escapar dessa situação. Ele resolve aceitar todos os convites que escritores costumam receber. Então, você que não é escritor assim como eu, fique sabendo que alguns escritores costumam receber convites para participar de palestras, para participar de feira de livros, essas coisas assim. Aí o que o Arthur decide? Ele resolve aceitar todos os convites que mandaram para ele, e esses convites são de diversos países diferentes. E aí é uma grande sacada, porque ele vai viajar de graça. Todos esses convites, os caras mandam a passagem para ele. E aí ele vai para Itália, para França, para Índia, para o Marrocos, vai para o Japão, tudo isso de graça. Só que daí ele tem que participar de uns eventos meio mequetrefe, vai fazer o quê? A vida não é perfeita também. Em cada país que o Arthur Less chega, ele passa a se reconectar com algo dele mesmo que ele tinha perdido ao longo da vida. Então, essa é daquelas jornadas em que o protagonista viaja o mundo para tentar se encontrar. E aí cada país vai fazer ele lembrar alguma coisa que foi importante para ele no passado, e conforme ele vai passando pelos países, você vai conseguindo montar qual que é a questão do passado dele e o porquê que ele se sente dessa forma na atualidade, porquê que esse casamento do ex dele é algo que tá destruindo, que tá corroendo ele por dentro. Um dos momentos mais bonitos do livro é quando ele tá falando sobre a experiência de ter lido Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. Pra quem não leu Em Busca do Tempo Perdido, é tipo O Senhor dos Anéis, só que numa versão séria. Ele fala assim, que quando ele estava chegando no final do último livro, ele estava com aquela sensação prazerosa de ter a expectativa de que o livro vai durar um tempo ainda, porque ele estava muito envolvido com aquela leitura. Só que quando ele estava avançando, quando faltava assim, digamos, umas 30, 40 páginas, o livro acabou. Todo o restante era notas de rodapé, todas aquelas informações que vêm no final do livro. E aí ele ficou com aquela sensação de que ele esperava que tinha algo bom, que ele ainda tinha um tempo para poder ler e se deliciar com aquilo ali, só que aquilo foi tirado dele de repente. E ele associa essa experiência de leitura à experiência amorosa dele, que ele tinha uma expectativa de que ele poderia aproveitar aquilo durante mais um tempo, só que aquilo foi tirado dele de repente, e ele não consegue superar. Isso é lindo, né, cara? O livro trata da questão da homossexualidade de uma forma muito sensível. Ele tem uma perspectiva que é interessante, que é, como ele é um senhor que está chegando aos seus 50 anos, ele não sabe muito bem se comportar porque ele não tem outros exemplos ao redor dele. Tem uma situação lá em que o personagem comenta que eles são a primeira geração que está chegando a essa idade, porque as gerações anteriores tiveram que lidar com a questão da AIDS nos anos 80, por exemplo, e aquilo devastou a comunidade gay naquele período. Então, as pessoas não envelheceram porque elas simplesmente morriam. E agora que eles estão conseguindo, que houve tratamento e tudo mais, que eles estão conseguindo avançar, que estão conseguindo seguir com as suas vidas, eles não sabem muito bem o que fazer dela. Apesar de parecer muito melancólico falando assim, o livro é engraçado, ele tem uma questão do humor que funciona muito bem, ele tem um comportamento muito estabanado, ele é muito besta, e ele passa situações de muita
muita vergonha. Outra questão importante é a da linguagem. Eu acho que é um livro muito bem escrito. A tradução é muito boa nesse sentido, então mérito do escritor, mérito do tradutor, aí vamos reconhecer. Que é um livro que eu até defini lá no Twitter quando tava falando sobre ele, que eu achei que é uma narrativa macia, é muito bom de ler. Ele consegue colocar elementos poéticos e algumas metáforas, algumas imagens que ele consegue utilizar sem exageros, sabe? Não é um Walter Hugo mãe da vida que tudo é poético, cada parágrafo, nossa, olha essa letra aqui, essa letra é muito poética, mas o livro é muito bem escrito e ele tem esse lance de conseguir ter uma percepção do relacionamento humano de uma forma muito sensível e muito perspicaz, assim, tem uma visão muito inteligente. Esse é um livro que ganhou até o Prêmio Pulitzer, que é o conhecido Prêmio Putz de 2018. Eu não sei se é exatamente um livro para ganhar prêmios. Ele é muito bom, é muito bacana de ler, mas não sei se é exatamente um livro que merecia ganhar um prêmio desse nível. Mas é uma boa leitura e eu recomendo muito. Então é isso, se você gostou desse vídeo, curta aí, assine o canal, compartilhe e a gente se vê na próxima. Até mais!